Vamos lá, pessoal, continuando aqui no nosso conteúdo, né? O réu reincidente pode ser beneficiado com penas restritivas de direitos? Responde. Bem alto. Posso usar a sua imagem? Pode. Então vamos lá. Se autorizou a imagem, eu vou na imagem. Vai. Sim, o réu reincidente pode ser agraciado com uma pena restritiva de direitos caso o juiz entenda que isso reinseri-lo-á na sociedade e o réu não seja reincidente específico. Muito bem, essa questão é uma questão que vive sendo cobrada em prova de OAB, porque a princípio, o artigo 44, lá no inciso 2, se eu não me engano, diz que não, né? Lá no primeiro inciso fala não, e a pessoa só vê lá, não ser reincidente em crime doloso, dentro dos requisitos das penas restritivas, tá? Dentro dos requisitos, né? Pena não superior a 4 anos, que mais? Crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, qualquer crime culposo, daí está escrito lá, não ser reincidente em crime doloso, e beleza. E daí tem um outro inciso que fala que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta pessoal e a personalidade, os motivos e as circunstâncias indiquem que a substituição seja suficiente e necessária. Daí a pessoa vai lá nesse artigo, vê lá, não seja reincidente em crime doloso, fala, não pode, só que tem uma exceção. Se você desce e vai lá no parágrafo 3º, está escrito assim, no caso de o réu ser reincidente, o juiz poderá ainda, essa redação, o juiz poderá ainda aplicar a substituição, ou seja, ele afasta a proibição da reincidência, desde que entenda que a medida é socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude do mesmo crime. O que é reincidência que se tenha operado em virtude do mesmo crime? Reincidência específica. Então, mesmo assim, o juiz ainda pode fundamentar a sua decisão e, fundamentando-a, pode afastar a proibição da reincidência e, naquele caso concreto, ele pode beneficiar o réu com a pena restritiva de direito, que é pena alternativa. Gente, pena alternativa é a expressão corriqueira, muitos doutrinadores usam, inclusive é a mais conhecida. A expressão que o Código usa é pena restritiva de direitos. Mas, para fins práticos, elas se equivalem. Alternativa ou restritiva de direitos são expressões equivalentes. Tá? Seja uma ou seja outra, a finalidade é o quê? É dar uma chance para que o condenado venha a cumprir a condenação de uma forma bem menos gravosa, de uma forma que menos o prejudique. Entenderam? E cumprindo-a de forma bem menos gravosa, de forma que não prejudique, o direito penal está colaborando para a sua ressocialização. Por isso que a princípio não cabe por reincidente, mas o juiz pode afastar essa regra. Entenderam? Durante o semestre, gente, vocês devem ter percebido que quando a gente fala de reincidência, a gente sempre vê que a reincidência é muito prejudicial ao réu. E nos vídeos anteriores eu já falei o efeito técnico da reincidência e em várias situações também falou na sua resposta, né, muito bem colocado. Vamos para mais uma questão, envolvendo questão relacionada à prescrição. Gostaria que vocês estudassem bastante esse tema, tá, gente? Prescrição, porque é um tema que vai ser muito cobrado. Vamos lá. Diferencie fundamentadamente a prescrição da pretensão punitiva da prescrição da pretensão executória. Qual é o marco divisor de ambas, gente? Qual é o marco divisor de uma e de outra? A sentença. Não é qualquer tipo de sentença. Qual sentença? É a sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. É a sentença penal condenatória com o trânsito em julgado. Antes do trânsito em julgado, é a PPP ou é a PPE? PPP, muito bem. Prescrição da pretensão punitiva. Obviamente, depois do trânsito em julgado é a PPE, prescrição da pretensão executória. Qual que é o máximo de prescrição? 20 anos. Qual que é o mínimo de prescrição? 3 anos. Agora eu vou pegar vocês numa pergunta e eu quero ver quem vai lembrar. Quais os crimes a Constituição considera imprescritíveis? Os crimes que podem ser equiparados, né, que é homofobia. Sim, e que mais? Ação de grupos civis e militares armados contra o Estado de Direito. Artigo 5º, inciso 42, pulo 43, que não fala sobre prescrição, e o 44. Artigo, muito bem, falou corretamente.
Artigo 5º, incisos 42 e 44 da Constituição. Os demais prescrevem, tá? Maior tempo, né? Prescrição longe temporis, ou seja, com maior tempo é 20 anos. A com menor tempo é 3 anos. Dentro desse tema de prescrição, quando é que ela começa a ser contada? O código fala a expressão, né? Está no código desta forma. Quando a prescrição começa a correr, hein, gente? PPP ou PPR? Na PPP. Quando o crime é consumado. Vamos pegar seu áudio aqui e vídeo, vai. Na PPP. Na PPP, o prazo começa a correr quando o crime é consumado e na PPE, quando a sentença é transitada em julgado. Muito bem, muito bem. Só tem mais alguns detalhes que a gente pode complementar. Na PPP, muito bem, a regra geral, a partir da consumação. No caso da tentativa, Se não me engano, com estupro com menor de idade, só pode contar depois que ela faz 18. é aí que a gente vai chegar. Muito bem falado. A partir da consumação, depois, no caso da tentativa, a partir do último ato, porque quando há tentativa não há consumação, entendeu? A partir do último ato. Nos crimes permanentes, a partir do dia que cessar a permanência. Nos crimes de bigamia e falsificação do registro civil, a partir do dia que o crime se tornou conhecido. E uma reforma inserida recentemente no Código Penal, nos crimes de natureza sexual praticados contra criança ou adolescente, a prescrição começa a correr a partir do dia que o menor completa 18 anos. Tá? Antes, você não tem contagem de prescrição. E o que interrompe a prescrição? As causas interruptivas. Hein, gente? As causas que interrompem a prescrição: o recebimento da denúncia, no procedimento do júri, a pronúncia, depois a decisão confirmatória da pronúncia, depois a sentença penal condenatória, depois o início da execução da pena, porque se começou a contar a pena, interrompeu a prescrição, voltou para o zero, e não está contando enquanto o indivíduo está cumprindo a pena. E por último, se ele for reincidente, a partir do momento que ele pratica o segundo crime, a prescrição do primeiro parou de ser contada. Ela é zerada, muito bem. Com a interrupção da prescrição, tem-se o efeito de que ela seja zerada, voltando a ser contada a partir do momento que se deu causa à interrupção do prazo prescricional. Beleza, gente? Beleza? Então você tem a PPP e a PPE, prescrição da pretensão executória. Tá? Pode acontecer a prescrição da pretensão executória como fenômeno processual? Pode, mas a prescrição da pretensão executória é depois do início, é depois da sentença penal, depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se é o caso do ladrão foragido, não foi sentenciado, ele está com foragido dos 20 e poucos anos. É a característica mais comum da consumação. Gente, quando prescrito está, a expressão técnica que se usa é consumação da prescrição, né? Então, quando a prescrição se consuma, ou seja, quando transcorre determinado prazo previsto para a prescrição daquele delito, sem que tenha havido interrupção, tem-se como consequência a extinção da relação processual, a extinção do processo. Porque prescrição é uma causa de extinção da punibilidade. E uma vez extinta a punibilidade de qualquer maneira, o réu não pode mais ser acusado. Se ele estava sendo investigado, a investigação é arquivada. Se havia processo penal em andamento, o processo penal é arquivado. Se foi uma prescrição da pretensão executória, se havia mandado de prisão em aberto, o mandado de prisão é recolhido e nada mais pende sobre o réu, porque uma vez está consumada a prescrição. Entendeu? Inclusive, gente, dentro de prescrição, não entendam, não estudem só a prescrição. A prescrição está em um conceito ou em um contexto geral de causas extintivas da punibilidade, que todas estão no artigo 107. Morte do agente, anistia, graça ou indulto. Inciso 3, retroatividade da lei penal que não mais considera o fato como criminoso. O que é isso, gente? Retroatividade da lei penal que não mais considera o fato como criminoso. Abolitio criminis, né? Prescrição, decadência ou perempção, que são institutos relacionados, decadência, perempção, ação penal privada, que hoje está acabando a ação penal privada, né? Muitos crimes que eram de ação penal privada estão sendo transformados pelo Congresso em ação penal pública, né? Perdão judicial quando concedido na forma da lei.
né? São todas essas causas de extinção de punibilidade que eu peço muito para que vocês estudem. Vamos lá.